estes a ver, enfim. Foi por isso que eu perguntei, o que você veio fazer aqui? Porque eu não tenho absolutamente nada a oferecer a você, a não ser a esperança que me mantém vivo até o dia de hoje e que me manterá vivo todos os dias da minha existência na Terra. E que força é essa? Eu vim aqui lhes falar de uma força, de um poder, de um olhar que rasga, de um crer que define, de um decidir que não teme, de uma percepção que não confunde, de uma perseverança que cresce de experiência em experiência, atravessa tribulações e sai com a mente cada vez mais firme, mais definida, mais plantada na eternidade. É só isto que eu tenho a dizer e a oferecer, e nada além disso. Eu abri, quando ia chegando aqui, num texto que não era aquele que originalmente eu pensei em lhes falar quando vinha pelo caminho, mas num texto da Epístola de Hebreus, no capítulo 12, do verso 1 em diante. E logo assim, quando a leitura do texto inicia com um portanto, com uma evocação de algo dito antes. O texto de Hebreus 12 começa com uma evocação de contexto. Quando diz, portanto, também nós. O que tem a ver conosco? Que portanto é esse? Que causalidade é essa que remete para nós, para mim, para hoje, para agora, para a decisão que eu e você eventualmente precisamos tomar? Que portanto é este? O que vem antes dele? Em primeiro lugar, para que você entenda isto, é preciso entender por que essa epístola foi escrita e para quem. Ela foi escrita, o texto diz, para hebreus. Foi escrita para uma população de israelenses que tinha se dispersado. E foi escrita para uma população de cristãos que originalmente tinham crido no Evangelho, mas que agora, com o passar dos anos, estavam fazendo um processo de retrocesso para aqueles que eram os rudimentos de uma fé primitiva, que ficara para trás, a fé que imolava animais, a fé que derramava sangue em propiciação pelos pecados dos outros, a fé de uma quantidade inúmera de rituais e de cerimoniais de purificação, a crença que dizia que Deus só se conectava através do povo de Israel e no povo de Israel só através da ordem e dos sacrifícios oferecidos pelos levitas, da tribo de Levi. Era a crença que dizia que a palavra de Deus tinha sido dada a Moisés e a alguns profetas e que ela estava finalizada e fechada e que tudo que sobrara para os humanos era a obediência de leis rigorosas e pesadas e acachapantes e esmagadoras. Era para isto que esses cristãos estavam retornando. Eles tinham ouvido falar antes de Jesus. Tinham ouvido que ele fora ungido para evangelizar os pobres,
proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, e haviam crido nisto. Crido que todo aquele que se arrepende tem os seus pecados perdoados. Crido que toda decisão profunda e deliberada do coração tem a validação eterna e sem retrocessos da parte de Deus, o nosso Pai. Tinham crido no sangue de Jesus, que cessara todo sacrifício, que fizera parar toda e qualquer ação de culto levítico, porque tudo aquilo morrera, era sombra, era arquetipia, era simbolização do que Jesus já fizera, já encarnara, já absolutizara, já consumara, já concluíra e terminara para sempre. Eles tinham crido no início que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Mas estavam voltando atrás. Por isso o nome da epístola é Hebreus, porque Hebreus vem da raiz que designa um estado permanente de avanço, de crescimento, de cruzamento. O hebreu é aquele que cruza. Quando Davi peregrinava, perseguido pelos filisteus, toda hora o texto hebraico diz que ele era um hebreu, ele era um apiru, porque ele atravessava fronteiras, atravessava riachos, atravessava reinos para lá e para cá para escapar, escondia-se, era um ser em movimento, em crescimento. Quando ele foi morar no palácio, na cidade chamada de Davi, e criou para si todo conforto, ele parou de ser chamado de hebreu, porque ele parou de andar, de crescer, de se mover, de atravessar. Por isso, a epístola, quando é chamada de Hebreus, ela está lembrando a vocação. A vocação é para crescer, é para andar, é para continuar, não é para retroceder, não é para voltar atrás. Por isso, na própria epístola aos Hebreus se diz: o meu justo viverá pela fé e não retrocederá, não tem volta, é para diante. Portanto, também nós, tem a ver com tudo que ele disse antes. O que é que ele disse antes? Você abre no capítulo 1, lá está dito: nós não voltamos porque nós chegamos a Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Quem olha para ele, vê tudo que de Deus se pode conhecer está em Cristo. A seguir, ele prossegue e diz: anjos estão abaixo deles, todos os principados, potestades, poderes, camadas dimensionais, universos e multiversos, tudo abaixo dele. E está explicitado que era assim. Ele chega a Moisés e diz: Moisés é um construtor de maquetes, mas Jesus é o Senhor da casa eterna. Ele chega a todos os demais seres importantes ou instituições importantes, como o sacerdócio levítico, e ele diz: era um sacerdote temporário, mas este que foi instituído, Jesus, no Evangelho, não é nem da tribo de Levi, é da tribo de Judá, onde não havia sacerdotes. Por quê? Porque esse Jesus, que está acima de todas as ordens da religião, foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Jesus, ele prossegue, está diante de tudo quanto no passado já se louvou como revelação de Deus, mas que acabou se transformando em sombra, em opacidade, em apenas reflexos parcos daquilo que em Jesus ganhou o seu delineamento, sua configuração, sua clareza. A cara de Deus está manifestada em Jesus. Aí ele chega e diz: não retrocedam, não façam como Esaú, diz no capítulo 10, não troquem a bênção.
Não peguem o que é permanente e troquem por aquilo que foi apenas uma lembrança passageira de um tempo, de uma hora, de uma evolução na história que encontrou a sua culminação absoluta e inacrescentável em Jesus. Aí a gente entra no capítulo 11 e o escritor da epístola diz que tudo isso e que todas essas coisas só são alcançadas, só são mantidas, só são penetradas e só nos penetram se nós vivemos em fé. Meu justo viverá pela fé. Todas as coisas cessaram. As ovelhas já não precisam mais ser imoladas, nem os bodes, nem os touros. Os altares podem ser lavados e ficados secos. Os templos já não são lugares de adoração. Deus transformou cada coração num santuário de adoração. Essa é a compreensão, esse é o Espírito, esse é o anúncio, essa é a palavra. E o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz o meu coração, diz o Senhor. É pela fé. Aí ele ilustra, dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera? A fé se vincula ao que de mais eterno e permanente você espera. A fé é a certeza de coisas que se não veem com os olhos, mas que estão e são reais, e que estão vindo na nossa direção e nós na direção delas. Então, ele prossegue e diz que é pela fé que desde sempre se creu que o Deus infinito, invisível, inacessível, pessoal, real, eterno, criou todas as coisas, dele tudo decorre, pois pela fé cremos que Deus criou o universo, de modo que as coisas visíveis vieram a existir, daquelas que não se veem, daquelas que são invisíveis. Pela fé, nós cremos que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim, porque Caim cria nas mecânicas da sua oferenda e Moisés e Abel apenas esperava que Deus olhasse para o sangue que ele derramava, como simbolizando a sua própria culpa e tivesse compaixão dele. Pela fé, se diz, Abel foi justificado. Pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca que salvou a espécie humana. Pela fé, antes dele, Enoque andara com Deus e fora trasladado. Abraão, pela fé, creu numa voz que dizia a ele, em Ur dos Caldeus, da antiga Mesopotâmia, que a partir do que dele brotaria, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ele partiu sem saber para onde ia e seguiu a voz adiante. Pela fé, se diz que tudo que aconteceu com Abraão, como dar à luz a um filho aos 100 anos de idade, com a sua mulher de 90, em quem já tinham sexado as regras da menstruação há décadas, e engravidou, porque ele creu no Deus que lhe fizera a promessa. Pela fé ele abençoou Isaac, pela fé Isaac abençoou Jacó, pela fé Jacó abençoou seus filhos, apesar dos filhos e apesar de toda aquela história desgraçada e triste em muitos aspectos naquela família. Pela fé, pessoas foram sendo indicadas, pessoas creram e se levantaram. Pela fé, vêm todos os juízes e eles citam Sansão, Baraque, Jefté, pessoas que creram, exércitos pequenos que saíram para a guerra contra exércitos imperiais monumentais
e os puseram para correr em retirada. Pela fé, mulheres viúvas ou pobres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé, alguns aguentaram tortura, foram cerrados pelo meio, como Isaías, foram colocados no fogo, passaram ao fio da espada, atravessaram todas as calamidades, mentiras e todas as situações de morte que foram criadas para eles. Alguns escaparam, outros morreram dando glória a Deus, mas não voltaram atrás. E aí nós chegamos no capítulo 12. No final do capítulo 11 se diz: ora, todos estes, gente das quais o mundo não era digno, gente que foi apedrejada, provada, cerrada pelo meio, mortos ao fio da espada, que andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, que eram homens, eram mulheres, eram gente de decisão, de resolução, de raiz, todos estes que obtiveram um bom testemunho histórico por sua fé, não obtiveram, contudo, a materialização das promessas. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito, a respeito de quem está ouvindo isto hoje e crendo nisto agora, para que eles, esses todos mencionados, sem nós, sem hoje, sem agora, não fossem ainda aperfeiçoados. Portanto, agora o português começa a ficar óbvio e claro. Portanto, por causa disso, por causa deles, por causa dessa história, porque é assim, porque só pode ser assim, porque se não for assim, não é a história da fé atravessando a loucura e o absurdo da história e da existência. Portanto, agora, como um dia foram eles, agora também nós. Agora é nossa vez. Agora é nossa hora de não voltar atrás. Visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem histórica de testemunhos e de testemunhas, sabendo que a vida é assim, que o chamado é para frente, que eu sou chamado para ser um hebreu, um cruzador de fronteiras, um ser que já não tem retrocesso, eu já não volto atrás, eu não volto a Noé, a não ser como exemplo, eu não volto a Abraão, a não ser como exemplo, eu não volto a ninguém, a não ser como exemplo. Eu estou em Cristo e a minha vida não tem retrocessos. Os sacerdócios morreram. Todas essas coisas, todas essas bandeiras, todos esses cultos, todos esses signos, todos esses altares deram lugar à cruz. E na ressurreição ficou definido que se eu não volto atrás para a morte, não volto atrás para nada mais, a ressurreição indica um único caminho que rasga a mortalha de qualquer que seja a concepção e abre a minha existência para olhar e para dizer também eu, também nós. Eu faço parte dessa nuvem de testemunhas. Eu estou vivendo neste momento na história para ser o Abraão possível desse dia, para ser o Sansão dessa hora,
para ser o Davi desse momento, para ser daqueles que não têm medo nem do fogo, nem de serem cerrados pelo meio, nem de perseguição, nem de objeção, nem de antagonismo, nem de ameaça, nem do diabo. Portanto, também eu. Portanto, também você. Portanto, agora, também nós. É daqui para frente, olhando tantos testemunhos que dizem qual é a natureza e qual é a qualidade da existência que Deus chama para viver com Ele, para ser aquele que vive e que transforma a história humana numa indignidade em referência à grandiosidade do compromisso apaixonado desse que creu e não retrocedeu. Tendo nós tamanha nuvem de testemunhas, façamos o seguinte agora: vamos nos desembaraçar de todo o peso. E aqui ele está falando do peso da lei de Moisés, do peso dos cerimoniais, do peso das dívidas, do peso dos dízimos, do peso dos medos, do peso das culpas, dos pesos das barganhas, dos pesos das trocas. Desembaraçem-se. Já é difícil viver neste corpo de morte. Já é difícil lidar com a ambiguidade, com a ambivalência da própria existência. Já é difícil militar contra as coisas da carne pulsando em mim, porque haverei eu de acrescentar ainda mais peso sobre peso, preceito e mais preceito, a tal ponto que a vida se transforma em algo insuportável. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Porque quanto mais peso, mais pecado. Quanto mais lei, mais culpa. Quanto mais obrigação, mais transgressão. Quanto mais neurose culposa, mais derrota psicológica e mais esfacelamento do caráter, mais desistência na perseverança. Desembaraçem-se de todo o peso e do pecado que tenazmente, diariamente nos assedia. E corramos com perseverança a carreira, a jornada que nos está proposta. Isso é possível olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Unicamente para Jesus. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, eu sei muito bem o que foi. Eu vim dizer a você que o Novo Testamento tem a ver comigo. Que o Evangelho só tem a ver comigo, só pode ter a ver comigo. Ele não tem mais nada a ver com Abraão, Isaque, Jacó, Noé, ninguém. Tem a ver comigo que estou vivo. Eles passaram. E é como é para que eles, sem mim, sem ti, sem nós, sem hoje, não sejam aperfeiçoados. Por isso, desembarace-se do peso que não é seu. Tire o pecado que tenazmente te assedia. Corra com perseverança. Não olhe para trás. Não vire mulher de Ló. Olhe para Jesus. Firmemente para o autor e consumador da fé. A fé nasce por causa dele. E a fé se consuma por causa dele. Ele é o início e o fim de tudo aquilo que eu creio. Não há nada antes dele que me seja necessário e não há nada depois dele que eu ainda tenha que procurar. Ele é o autor e ele é o consumador.
Ele é o absoluto da fé. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é tudo que eu preciso e Ele já é tudo que eu tenho. E é para Ele que eu olho e encaro em nome dEle qualquer coisa e qualquer um e meto a cara para além da mortalha da morte. Olhando para Ele, eu me torno desassombrado. Como essas mulheres que pela fé receberam pela ressurreição os seus mortos. Me torno desassombrado como aqueles que por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, olhando exclusivamente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aquele em quem tudo tem o sentido primeiro, o sentido último, aquele para além de quem eu não preciso de mais nada e mais ninguém. Aquele que suportou a cruz, não fazendo caso da blasfêmia, nem da rejeição recebida, e que por causa disso está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. O que você veio fazer aqui? Eu só vim dizer isso e pedir que você considere essa palavra como palavra do Espírito Santo, como palavra que saiu e sai da boca de Deus sem falsificação e coloca Jesus no centro dessa intronização. Por isso, considerai, por causa de tudo que foi dito, considerem atentamente Jesus, que suportou tamanha oposição. Oposição de todos os lados contra si mesmo. Considerem isso, para que vocês não voltem atrás, para que vocês não retrocedam, para que vocês mantenham o espírito do hebreu em Cristo, andando adiante, não retrocedendo. Aprendam a suportar a oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Como eu tenho encontrado milhares de pessoas fatigadas e desmaiando em suas almas. Aqui mesmo, há dezenas e dezenas de pessoas fatigadas. No mundo inteiro. São pastores se suicidando em níveis de epidemia de suicídio nos Estados Unidos, no Brasil. É porque ainda há muito tabu e silêncio, mas a quantidade de gente se matando de angústia, porque desmaiou na alma, a psique desfaleceu, o espírito morreu, a fé retrocedeu, Jesus desapareceu, ficaram bandeiras de Israel, ficaram cultos, ficaram cerimônias, ficaram teatros em nome de Deus, mas o carnegão, o tutano eterno, a raiz que bota seu espigão às margens do rio da água da vida, que se inspira na Nova Jerusalém, que olha para Jesus em quem tudo se completou e não tem mais nada a olhar para trás e não tem expectativa nenhuma de que ainda falte alguma coisa a ele ser acrescentada. Eu vim aqui em nome de Jesus, para esses que estão fatigados, desmaiando em suas almas. O final, quase no fim do capítulo 12,
A exortação nos versos 12 e 13 é justamente essa. Por isso tudo, inclusive por causa da experiência da dor, da tribulação, da dificuldade que faz parte também, por isso tudo, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que nenhum de vós se extravie, e para que aquele que hoje é manco seja curado e colocado na via dos que só contemplam firmemente a Jesus, o autor e o consumador da fé. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E eu sei que você não pode fazer nada a respeito para desfazer. Eu sei que você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai ver o livro de Hebreus sem lembrar de mim, deste dia, desta noite, desta palavra, desse ensino, deste fato e da irreversibilidade desta palavra. Não tem mais volta. Você vai daqui para diante, porque o caminho para trás é daqueles que foram iluminados, que receberam o dom do Espírito Santo e resolveram pisar em Jesus a segunda vez, deixar a cruz e a ressurreição para lá e voltar para Moisés, para o templo de Jerusalém, para os sacrifícios levíticos, para as oferendas, para as luas novas, para as festas, para os batismos, para os sábados, para aquilo que não acaba nunca, porque a religião precisa de uma fieira infindável de compromissos, porque senão ela perde o seu fluxo de subsistência econômica e de poder sobre as almas dos homens. É por isso que Jesus é intolerável pela religião. É por isso que o verdadeiro evangelho, puro e simples, é inaguentável, porque ele acaba com todo esse arcabouço, desfaz todos os pretextos, mentiras e argumentos e coloca você diante de uma única possibilidade. Ou você segue adiante, ou o Senhor diz: em ti não se agradará o meu coração, porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não estará o meu coração. O que você veio fazer aqui? Eu sei o que eu vim fazer, e o que eu vim fazer está feito, e não há ninguém que possa desfazer. Vamos ficar em pé. E eu quero orar com todos aqueles que voltaram atrás. Quase todo mundo aqui voltou atrás. Eu já vi tantos milhões e milhares de vocês que um dia creram de modo simples, creram que Jesus é o autor e o consumador da fé, e pronto. Eu já vi voltarem para tantas coisas. Todos os dias eu recebo uma quantidade enorme de perguntas de gente que voltou atrás, que perdeu o caminho, que não sabe mais, e que agora, vendo e tendo tanta decepção, assistindo tanta mentira, tanta disfarçatez, tanta morte da fé, tanto culto à crença, sem Deus, sem esperança, sem evangelho, sem a força da ressurreição, caíram em estado de desilusão, de depressão, de angústia panicada.
estão querendo reencontrar o caminho. Oh, meu irmão, se o que eu falei em nome de Jesus, e foi em nome de Jesus que eu falei, eu não disse nada que eu tenha criado ou inventado. Não tem nem no céu, nem na terra, nem teólogo, nem demônio para dizer que eu falsifiquei uma palavra dessa mensagem da Epístola aos Hebreus. Se você crê que isso aqui é a palavra de Deus, então me leve a sério até o fim da sua vida, porque não houve uma falsificação sobre o que aqui está ensinado. Esse é o espírito do que aqui está dito.